Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Juan Nossi, estou feliz que você está aqui nessa manhã. Me conta uma coisa, me diz, de onde é que você participa normalmente desse devocional? Quero entender um pouco o contexto no qual você está inserido. Você participa desse devocional na sua casa, tomando um café, indo para o trabalho, indo para a escola, no carro, no ônibus ou na academia. Me conta um pouquinho do contexto, do ambiente aonde você participa aqui. Outro dia me marcaram a caminho do trabalho dentro do carro, outras pessoas me marcaram tomando um café em casa e eu fiquei curioso, eu queria saber de você como é esse momento aonde você participa desse devocional. Escreve aí nos comentários, vai ser uma alegria poder conhecer um pouquinho mais do seu contexto. O texto de hoje é Atos, capítulo 16, verso 6, o texto diz assim: Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia, atravessaram a região de Frígia e da Galácia. Quando chegaram perto de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Olha que interessante o que está acontecendo nesse texto, porque nós estamos falando aqui de homens que são tremendamente usados por Deus, homens que têm muita intimidade com Deus, e o texto diz que eles estavam viajando de cidade em cidade, pregando o evangelho, fazendo a diferença, mas que eles tentaram entrar numa determinada cidade e o Espírito Santo impediu. Eles tentaram entrar em outra cidade, o Espírito Santo impediu, e então, depois de duas tentativas frustradas, eles conseguiram entrar em Troade. Então eu quero dizer para você aqui, a primeira coisa é, Deus também nos guia com não. Deus também nos guia com não. E o tema desse devocional é quando Deus fecha portas. Porque a gente pensa às vezes que uma porta fechada tem a ver mais com o inimigo do que com Deus. Tem a ver mais com o mundo mal, ruim, do que às vezes a vontade de Deus. A gente acha que um Deus bom é um Deus que sempre diz sim. Mas um pai, uma mãe boa é um pai e uma mãe que também diz não, que também diz, olha, você não vai, você não pode, você não vai comer isso, porque o não também é expressão de amor. E aqui eu vejo, em primeiro lugar, isso, Deus também nos guia com não. Eles tentaram entrar, o Espírito Santo diz não. Eles foram para outra cidade, o Espírito Santo disse não. Então, o não também é uma expressão de amor. O não também significa cuidado de Deus. O não de Deus significa que Ele está atento na sua vida e Ele está direcionando você para um determinado lugar. Quando o Espírito Santo diz não para essa cidade, Ele está dizendo sim para outra cidade. Ou seja, quando Deus diz não para esta situação, de alguma forma ou de outra, Ele está te direcionando para aquilo que Ele quer que você viva. A segunda coisa que eu observo aqui é que nem toda ideia boa é a vontade de Deus. Tem hora que a gente fala assim, cara, sensacional, isso vai ser muito bom, isso vai ser incrível, mas às vezes não é a vontade de Deus. Pode ser bom para os outros, pode ser boa para outras pessoas ou até para algum outro momento da sua vida, mas não necessariamente aquilo que você acha que é bom para você ou é bom naquele momento que você está vivendo. Então nós precisamos ter essa sensibilidade que sim, Deus pode dizer não, e Ele pode dizer não inclusive para aquilo que a gente acha que é muito legal, que a gente acha que é muito bom, que a gente acha que vai ser sensacional, Ele também pode dizer não. Terceira coisa, a frustração pode ser proteção. Então, a frustração de não entrar naquela cidade levou eles a entrar na cidade que Deus queria. A frustração pode ser Deus te protegendo. A frustração pode ser Deus cuidando de você. Então, cuidado, porque essa frustração que você está vivendo, ela não pode resultar numa maledicência. Essa frustração que você vai viver ou está vivendo não pode resultar num coração de ingratidão, não pode resultar em murmuração. Tem que resultar em confiança, tem que resultar em independência. Olha, Deus, eu estou frustrado, eu não entendo porque o Senhor disse não, eu não entendo porque o Senhor não deixou eu entrar, eu estou frustrado, mas olha, eu quero dizer que eu confio.
Eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, mas eu aceito. Eu não entendo, mas eu agradeço, porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E isso tem a ver com o quarto ponto de aprendizado aqui, é que sensibilidade espiritual é essencial. Nós temos que desenvolver essa sensibilidade para entender que se Deus conhece o futuro, se Ele conhece o dia do amanhã, se Ele me conhece, se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, Ele sabe o que Ele está fazendo. Pensa num Deus que controla a temperatura do planeta, as marés, num Deus que controla a quantidade de abelhas. Pensa num Deus que controla a oxigenação do seu sangue, se Ele não sabe o que Ele está fazendo. Então nós precisamos ter essa sensibilidade para entender o mundo espiritual, para reconhecer, para depender, para confiar, para agradecer. Em quinto e último lugar, Deus sempre nos redireciona. E muitas vezes Deus vai nos redirecionar com um não. Você não vai fazer esse curso porque eu quero que você faça esse. Você não vai ser aprovado nessa prova porque não é esse o caminho que eu tenho para você, eu tenho esse. Você não vai entrar nesse emprego porque o emprego que eu tenho para você é esse. Você não vai morar nessa cidade porque a cidade que eu quero que você more é essa. Então nós precisamos orar dizendo: Deus, se não é o que o Senhor tem para nós, fecha a porta. Se não é o que o Senhor tem para nós, nos digam não. Se não é algo que vai ser bom, perfeito e agradável, não permita que a gente viva. Nós não queremos estar no lugar que o Senhor não deseja. Nós não queremos estar no lugar que não é o centro da sua vontade. Então, Pai, fala o não pra gente. Olha, Deus, prepara o nosso coração para receber esse não. Nos dá maturidade para lidar com a frustração. Nos dá confiança para lidar com situações que a gente não entende, mas que a gente confia no Senhor. Nem toda porta fechada é derrota, pode ser vitória. Nem toda porta fechada significa que Deus não te ama. Pelo contrário, pode expressar amor, cuidado, proteção e um redirecionamento. Qual é o não que Deus te deu que redirecionou a sua vida? Se você tiver alguma história envolvendo um não de Deus, comenta aqui, deixa aqui o seu testemunho. Deus pode usar o seu testemunho aqui nos comentários para falar com a vida de alguém. Você já recebeu um não de Deus e esse não de Deus redirecionou você para um outro lugar? Eu vou te dar um exemplo prático. Em 2016, se eu não me engano, eu recebi um convite para pastorear uma igreja numa outra cidade. Eu morava em São Paulo, era pastor auxiliar, recebi esse convite. Deus disse não. Por causa desse não de Deus, hoje eu pastoreio a primeira igreja batista de BH. Por causa desse não de Deus, em 2016, em 2018, eu venho para Belo Horizonte, assumo a primeira igreja batista, estou aqui conversando com vocês. Foi um não que me redirecionou para o centro da vontade de Deus e eu tenho vivido dias maravilhosos. Eu quero muito que você também viva isso. Então entenda o não de Deus como uma expressão de amor, como um ato de cuidado e como Deus redirecionando a sua vida. Fez sentido para você? Então compartilhe esse devocional com alguém que você sabe que neste exato momento está recebendo um não. Quem sabe a partir da sua vida essa pessoa vai entender que esse não é cuidar de Deus. Ao invés de murmurar, vai agradecer. Ao invés de reclamar, vai confiar. Ao invés de se entregar, ela vai ser redirecionada para viver aquilo que Deus tem para ela. Combinado? Vamos orar? Pai, abençoa essa vida, Senhor, que participa comigo desse devocional e ajuda ela a entender o seu não como um ato de amor, de cuidado e de redirecionamento, Pai. Não deixe que ela habite neste não. Ó Deus, não deixe que ela fique paralisada deste não, mas que o Senhor possa, a partir deste não, Pai, direcioná-la ao centro da sua vontade. Guie essa pessoa ao centro da sua vontade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.